Pessoas matam e morrem, pessoas dedicam horas a fio e muito dinheiro naquilo que elas reconhecem ser o seu valor supremo, o seu bem maior. John MacArthur, num dos seus livros chamado Nossa Suficiência em Cristo, ele fala dos irmãos Collier, herdeiros de uma grande fortuna e que foram mortos, trancafiados numa casa, acumulando sucata. Eles acumulavam máquinas antigas, eles acumulavam jornais antigos, eles acumulavam um monte de ninharia e não saíam de casa de jeito nenhum. Até que um dia alguém ligou para a polícia dizendo que estava sentindo o cheiro de defunto. Estava vindo para fora que parecia vir da casa aonde os irmãos Collier viviam. E lá a polícia então encontrou os dois irmãos, já mortos, já falecidos, e um deles estava morto por causa de uma armadilha que ele havia montado para que ninguém pudesse pegar as suas sucatas, ninguém pudesse pegar aqueles objetos antigos que ele colecionava. Ele amava tanto aquilo era tão importante para ele, que ele preparou uma armadilha mortal em que ele mesmo caiu, a que ele mesmo sucumbiu. O amor supremo pode levar uma mulher a ser conivente, a apoiar, por exemplo, a agressão do seu próprio filho por um homem que ela ama acima de tudo. É o que nós vemos na história do Dr. Jairinho, da Monique e do pequeno Henry, não é? A mãe daquela criança permitindo todas aquelas agressões contra o garoto porque não queria entregar o homem que ela achava ser provavelmente o amor da sua vida. Ela conta, inclusive, mentiras, esconde fatos, mesmo que isso tenha ceifado a vida do seu pequeno filho. Quem é o seu amor supremo? Quem é o meu amor supremo? Eu lembro de uma música do Adhemar de Campos, que minha mãe costumava escutar e ela ficou muito na minha mente. O título da música do Adhemar de Campos, né, era Bem Supremo. E nessa parte, num trechinho da música, ele dizia o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Minha pergunta nessa manhã é: quem é esse nosso bem supremo? Nós podemos entoar, nós podemos dizer para as pessoas: olha, Deus é o meu bem supremo. Deus é aquilo que eu amo acima de tudo e de todos. Mas quando nós olhamos para o dia a dia, quando nós olhamos para as nossas prioridades, será que Deus de fato é o nosso bem supremo? E nós vamos descobrir, olhando para a teologia da adoração no Antigo Testamento, que adorar a Deus implica dar a Ele o valor máximo nas nossas vidas. Adorar a Deus implica colocá-lo na posição suprema de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, de tudo aquilo que nós dizemos, de onde nós gastamos os nossos recursos, de como nós investimos o nosso tempo. Deus precisa ser o nosso bem supremo. Eu quero propor para vocês, primeiramente, então, que adoração é reconhecer o valor supremo de Deus. Adoração é reconhecer o valor supremo de Deus. E há um texto bem interessante, um texto lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o texto dos 10 mandamentos, em que fica muito claro essa ideia de que adorar é curvar-se diante de alguém que nós estimamos em mais alta honra. É nos curvarmos diante de alguém que nós reconhecemos que tem um valor supremo e é digno da nossa entrega, e é digno da nossa prostração. Veja o que diz aí, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Nesse mandamento, segundo mandamento, nós encontramos um paralelo aqui entre dois verbos. Um deles é o verbo que nós estamos estudando, é o verbo avad, que é o verbo adorar, servir, e ele aparece na segunda parte desse mandamento. Mas o primeiro verbo que aparece aí é o verbo prostrar-se.
E a ideia aqui dessa prostração, a ideia aqui de você se colocar prostrado, dobrado diante de alguém, é dar a esse alguém, é reconhecer que esse alguém tem autoridade suprema, tem valor máximo. Você se prostra diante desse ser, seja ele criado, seja ele o Criador, e atribui a esse ser, então, supremacia. Adorar aqui nesse texto é prostrar-se diante de algum ser a quem nós atribuímos valor supremo. E nesse caso aqui, de Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus está dizendo que nós não podemos nos prostrar diante de imagem alguma, de criatura alguma, mesmo que nós digamos, não, essa criatura aqui ela representa Deus, essa imagem aqui ela representa Deus, eu vou me dobrar diante dela. O texto está dizendo para nós, vocês não devem se dobrar, vocês não devem atribuir valor supremo a nada que seja criado. Deus ele não pode ser representado por nada. É isso, por exemplo, que o próprio Deus vai dizer para Israel, quando eles estão ali nas planícies de Moabe, e ele lembra o povo de que quando eles estavam no Sinai, eles não viram imagem nenhuma de Deus. Moisés é muito claro em dizer, quando vocês estavam no Sinai, vocês não viram quem era Deus. Vocês viram uma mistura ali de fogo, de escuridão e tal, mas vocês não viram a forma de Deus, vocês não viram o retrato de Deus, vocês simplesmente ouviram a voz dele. E Moisés vai usar isso como base para ordenar Israel a não fazer nenhuma imagem que represente Deus ali em Deuteronômio 4. Ecoando o mesmo princípio aqui de Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nós não fazemos imagens de Deus, nós não representamos Deus com nada nem ninguém, porque só Deus é digno de ter valor supremo. Nenhuma imagem é merecedora do nosso amor maior. Nenhuma imagem merece receber a entrega, a devoção, o valor que só o Criador tem. Por isso, adorar é prostrar-se diante de Deus e falar, Senhor, eu estou devolvendo a Ti, Senhor, eu estou como um espelho, colocando de volta para Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, tudo aquilo que eu tenho visto na criação, tudo aquilo que o Senhor me concedeu está diante de Ti para o Teu louvor e para a Tua adoração. O Senhor é merecedor de receber todo o poder, toda a glória, toda a força, toda a sabedoria, porque o Senhor é digno de tudo isso. E é o que nós encontramos no livro de Salmos. Os Salmos nos ensinam que parte da adoração e do louvor é justamente reconhecer quem Deus é atribuir a Deus aquilo de que Ele é digno. Veja, por exemplo, o Salmo de número 96. Olha o que diz o Salmo de número 96 projetado aí. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua majestade. Perceba, o salmista está dizendo para nós aqui que nós devemos dar ao Senhor a glória de que Ele é digno. Nós devemos atribuir ao Senhor a força e a majestade, porque esse Deus é um Deus forte e majestoso. Adoração nada mais é do que nos dobrarmos diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Por isso, adorar é reconhecer o valor supremo de Deus. É eu chegar diante do Criador, prostrar-me diante dEle e viver uma vida que reflete o reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Ele fez todas as coisas e por isso Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Veja também o Salmo de número 29, versículos 1 e 2 que vocês têm projetado aí. Diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Não apenas as nações, as famílias da terra são chamadas a dar ao Senhor aquilo de que Ele é digno, mas os próprios anjos, os seres celestiais, adoram o nosso Deus e são chamados a fazer isso.
atribuindo ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorar a Deus é reconhecer esse valor máximo que Ele tem. E o valor máximo de Deus é visto na maneira como Ele age na história. Deus não é uma abstração filosófica que nós tentamos alcançar meramente por um esforço intelectual. Deus é um ser que se relaciona conosco, que se fez conhecido na história, que revelou grandes atos de poder e por meio desses atos de poder mostrou para nós quem Ele é. E diante da pergunta de Josué, que eu trouxe para vocês na semana passada, em que Josué coloca diante do povo a quem vocês vão servir, a quem vocês vão adorar, a resposta inicial de Israel é uma resposta positiva. Porque eles reconhecem que só o Senhor é digno da nossa adoração e do nosso serviço. E eles fazem isso como? Lembrando de que Deus é um Deus de poder. E que Ele manifestou esse poder na história da nação. Veja esse trechinho de Josué, capítulo 24, versículos 17 e 18. Olhem só. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Percebe aqui? Quando eles respondem a Josué, eles estão dizendo, não, olha só as coisas grandiosas que Ele fez. Foi Ele que tirou os nossos pais do Egito, foi Ele que nos guiou no deserto, foi Ele que nos trouxe para essa terra e demonstrou os seus atos poderosos, fez coisas grandiosas. Ele é o nosso Deus e por isso a Ele nós serviremos. Nenhum outro Deus fez isso por nós. Nenhum outro ser nos salvou e nos redimiu como o nosso Deus fez. E nesse texto fica muito claro, de novo o nosso verbo aí, servir, adorar, aparece. Nós vamos servir ao Senhor porque Ele é Deus. E como é que nós sabemos que Ele é Deus? Olhe para a história, veja aquilo que Ele fez, veja como Ele agiu. Fica claro que Ele é um Deus de poder. Por isso, quando nós adoramos a Deus, nós estamos numa atitude de gratidão, lembrando aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos falar sobre idolatria na segunda parte da mensagem, mas é interessante observar que a raiz da idolatria é a ingratidão. Quando os homens não rendem graças ao Criador, mas adoram e rendem graças e atribuem a sua força, o seu poder às criaturas, eles estão trocando a verdade de Deus pela mentira e adorando a criatura no lugar do Criador. Adorar, então, é olhar para esses grandes atos de salvação de Deus na história, revelados a Israel, revelados em Cristo Jesus, registrados nas Escrituras e falarmos para Deus, Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é exaltado, o Senhor é poderoso, está aqui a minha vida. Eu posso entregar minha vida a Ti, porque não tem nenhum outro ser que mereça essa entrega, que mereça essa consagração que o Senhor é digno de receber. Conhecer a Deus está relacionado a adorar a Deus. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu percebo o valor grandioso dEle, mais eu me prostro, mais eu o adoro. Eu não estou falando mais uma vez aqui de um mero conhecimento intelectual. É claro que envolve a inteligência. A gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Mas esse conhecimento precisa descer para o nosso coração. E esse conhecimento no nosso coração precisa se transformar em prática, em realidade. É muito interessante, por exemplo, como o verbo conhecer é usado no Antigo Testamento. Talvez a maioria das versões, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vai dizer que os filhos de Eli, eles eram perversos, eram ímpios. As versões mais antigas vão dizer que eles eram filhos de Belial. E a explicação que o texto dá é porque eles não se importavam com o Senhor. Mas o hebraico diz literalmente ali, porque eles não conheciam o Senhor. E aí você fala assim, mas como esses homens não conheciam o Senhor? Os caras eram sacerdotes.
Eles trabalhavam no templo, eles tinham acesso à lei de Moisés. Como é que o texto diz para nós que eles eram ímpios porque não conheciam o Senhor? Porque conhecer a Deus tem a ver com vivência, tem a ver com experiência, tem a ver com andar com esse Deus. Eu aprendo mais sobre esse Deus na palavra e vivo aquilo que eu aprendo. As minhas convicções sobre Deus não são aquelas que eu professo com a minha boca. As minhas convicções sobre o meu Deus são aquelas que eu vivo no meu dia a dia. E veja como esse conhecimento, essa experiência com o Deus da palavra, a gente lê esse Deus na palavra e vive de acordo com o que esse Deus revelou na sua palavra, afeta a nossa adoração e o nosso serviço a Ele. O texto ainda de Josué 24 vai nos dizer, e veja que interessante, eu estou colocando os dois textos paralelos para vocês compararem. O texto de Josué 24 vai mostrar claramente essa relação entre conhecer a Deus e adorá-lo. Veja Josué 24, 31. Israel serviu ao Senhor, mais uma vez aquele nosso verbinho chave, né? Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Veja como a relação entre servir e adorar a Deus e conhecer, saber quem Ele é, estão intimamente ligadas. E se você tem dúvida se esse conhecimento, se esse saber era meramente um saber intelectual, veja o que diz para nós o texto de Juízes 2,7. De novo, usando os mesmos verbos aí, adorar e conhecer. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. E agora o verbo conhecer se transforma no verbo ver. Eles contemplaram o que Deus fez e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Conhecer a Deus é muito, mas muito além do que memorizar um versículo. Mas envolve memorizar um versículo. Envolve aplicar esse versículo, envolve colocar esse versículo como parte do nosso dia a dia. Adorar a Deus e conhecê-lo, portanto, é pegar aquelas verdades da palavra de Deus, aplicá-las à nossa vida e dizer: Senhor, a minha vida é tua, Senhor, eu me entrego a ti, nada é mais valioso do que o Senhor. Por quê? Porque a tua palavra me diz, e porque a tua palavra me diz no meu trabalho, eu mostro que o Senhor é supremo. E porque a tua palavra me diz, eu mostro nos meus relacionamentos familiares que o Senhor é supremo na minha vida. E porque a tua palavra me diz, eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida, porque o Senhor é supremo. A W. Tozer observou algo muito interessante sobre adoração. Ele diz o seguinte: a adoração cresce ou diminui em qualquer igreja, dependendo da nossa atitude para com Deus. Se o consideramos grande ou pequeno. A maioria de nós vê Deus em ponto bem pequenininho. Nosso Deus é diminuto. Infelizmente. Davi exclamou: magnificai a Deus comigo. Magnificar não significa tornar Deus grande, pois você não pode fazer isso. O que você pode fazer é vê-lo grande. Adorar a Deus, então, implica um ajuste na minha visão. Todos nós sofremos de miopia, uma miopia severa por causa do nosso pecado. Nós não conseguimos enxergar Deus direito. E muitas vezes nós enxergamos Deus de uma forma muito menor do que Ele é de fato. E adorar significa colocar novamente os nossos óculos, talvez uma miopia aí de 10 graus, 11 graus. Lá em casa, vocês sabem que a Fabiola tem essa questão da miopia. E ontem ela brincou comigo: poxa, eu estou sem óculos aqui, como é que eu vou achá-lo? Eu não sei onde eu coloquei. E aí ela acabou achando e eu estava do lado do óculos, eu não vi. Ela falou: poxa, mas eu que tenho um grau maior, vi o óculos, você não viu. Mas nós precisamos ajustar a nossa visão, nós precisamos colocar o óculos da palavra de Deus para adorar a Deus como Ele é de fato. Sabe, Jesus passou por uma tentação assim. Quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, o diabo quer saber quem é o bem supremo de Jesus. O que ele valoriza mais?
E ele faz uma proposta para Jesus. Veja aí o que ele diz nesse texto de Mateus 4, de 8 a 10. Primeiros versículos 8 e 9 que estão projetados aí. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Aqui, a palavrinha grega que é usada nesse texto é justamente aquela que vai traduzir na versão grega do Antigo Testamento o verbinho que nós estamos estudando lá no Antigo Testamento. É um verbo que significa adorar, servir, é o verbo proskineo. Mas veja, qual que é a proposta do diabo para Jesus aqui? Você valoriza o esplendor dos reinos deste mundo? Você valoriza as riquezas que esse mundo tem? Isso é importante para você? Então, prostre-se diante de mim e me adore. Então, curve-se diante de mim e me adore. Se tudo isso é tão valioso e tão importante, e o Deus deste século, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, faz uma proposta para Jesus aqui. Eu tenho como te dar tudo isso, se você reconhecer que eu tenho valor supremo. A grande questão é quem Jesus valorizaria mais, o Pai que o enviou para cumprir a missão de ir para a cruz, ou o diabo que estava oferecendo para Jesus um corta-caminho, um atalho para alcançar a glória. O diabo está falando aqui: você não precisa ir para a cruz, você não precisa sofrer, eu dou tudo isso para você de mão beijada. O que eu faço? O que você faz? Você só se prostra e me adora, nada além disso. Mas Jesus sabia que isso teria implicações severas, sérias, significativas para a sua vida e para a sua missão. E qual que é a resposta de Jesus para o diabo? Ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz para nós que nós devemos temer o Senhor e só a Ele adorar. Mais ninguém. Deus é mais importante do que os bens desse mundo. Jesus está dizendo para o diabo: mais do que o esplendor dos reinos desse mundo, é o esplendor da santidade de Deus. Mais do que a majestade e a glória desse mundo, é a majestade e a glória do meu Pai. Eu não vou me prostrar diante de você, porque o Pai, o Deus, o Criador de céus e terra, tem muito mais valor do que tudo isso que você está me oferecendo. Aí nós entendemos quando Jesus, por exemplo, vai falar sobre o nosso tesouro. A mesma lógica por trás da declaração de Jesus para Satanás está no famoso texto do tesouro. Quando Jesus diz para nós: olha, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, em que os ladrões roubam. Não façam isso. Esses tesouros são temporários, eles não merecem a sua devoção suprema. Isso vai passar, isso vai acabar. Mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde nenhum ladrão rouba. Um tesouro que permanece. E a gente continua lendo esse trechinho e descobre ali no versículo 24 que aquilo em que nós gastamos os nossos esforços, aquilo em que nós empreendemos o nosso dinheiro, está associado a quem é o nosso Senhor Supremo. É por isso que Jesus vai dizer, logo depois de falar sobre os tesouros, de falar da luz que há em nós, ele fala no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou você vai aborrecer a um e agradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Para quem nós vivemos? Quem que nós damos o valor máximo? Quem é que domina a nossa vida e que nos controla? E aí Jesus então continua dizendo para os discípulos, olha, se vocês adoram a Deus, se Deus é o tesouro maior do coração de vocês, sabe o que vai acontecer? Vocês não vão precisar ficar ansiosos por coisa alguma. Quanto ao que comer, ao que vestir, ao que beber. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. E aí quando nós colocamos Deus como Senhor da nossa vida, o nosso bem supremo, sabe qual é a resposta que nós damos? É aquela de Mateus 6, 33 e 34. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Por que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, queridos?
Porque Deus é o meu bem maior. Porque o Deus é aquele que tem valor supremo na minha vida. Em vez de eu viver a vida apenas correndo atrás de riquezas, eu quero ter tanto, eu quero alcançar isso, Não, eu estou aqui para te servir, Deus. Não existe tesouro maior do que te servir. Não existe melhor investimento do que investir naquilo que é eterno e que não passa, não acaba. Em que nós temos investido? E aí, eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui nessa primeira parte. Quando nós valorizamos Deus acima de todas as coisas, isso implica na maneira como nós usamos o nosso dinheiro. Em vez de ficarmos acumulando, dizendo eu consegui tanto, eu tenho tanto, eu comprei isso. Nós até podemos fazer essas coisas se Deus assim quiser e nos abençoar. Mas esse não deveria ser o nosso alvo de vida. O nosso alvo de vida deveria ser, Senhor, eu quero, se o Senhor me der mais, se o Senhor quiser me dar mais, eu quero servir outras pessoas, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero abençoar outras pessoas. Não é essa a lógica de Paulo em Efésios capítulo 4? Aquele que roubava, não roube mais. Mas o que ele faz agora? Ele trabalha, para receber o próprio sustento, mas o sustento não fica só com ele, ele também ajuda quem precisa. A lógica do reino muda tudo. Quando Deus é o meu valor supremo, eu digo para o dinheiro, dinheiro, você não é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho. Eu posso perder o dinheiro, mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. E se Deus é o meu valor supremo, eu vou investir o meu dinheiro para abençoar outras vidas e não ver o meu dinheiro apenas como tendo um fim em si mesmo, a minha pessoa ou a minha família, assim por diante. Quando eu valorizo Deus acima de tudo, eu olho para o sexo e digo para o sexo, você não é tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso me entregar à pornografia, eu não preciso me entregar a um relacionamento fora do casamento ou antes do casamento sexual. Porque não é o sexo que me dá a verdadeira felicidade. Não é o sexo que me dá a alegria e o sentido para a vida, mas sim o meu Deus. Quando eu valorizo Deus acima de tudo, eu digo a verdade mesmo quando a mentira talvez me traria um alívio temporário. Se eu contar essa mentirinha aqui, isso vai me dar um alívio agora. Não, mas eu digo a verdade, sabe por quê? Porque o Deus que eu creio, que eu confesso, é o Deus verdadeiro que não pode mentir. Quando eu valorizo Deus acima de todas as coisas, eu disciplino o meu tempo devocional para buscar a Deus antes de tudo. Mesmo que o meu tempo com Deus vá me atrasar em alguns afazeres aqui da casa, ou vai me fazer dormir um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, eu não posso perder esse tempo com Deus. Esse tempo é muito precioso. Ele é mais importante do que tudo, mais importante que o meu trabalho, do que os compromissos que eu tenho. Quando eu valorizo Deus acima de tudo, eu digo para Deus, o Senhor é aquilo que eu mais desejo, assim como o salmista no Salmo 42, não é? Aquela corça cansada, sedenta por água. Ele fala, eu sou essa corça, Senhor. Eu tenho sede de Ti, mais do que o meu entretenimento, mais do que as minhas redes sociais, o meu Facebook, o meu Instagram, o meu Twitter, mais do que o meu videogame, mais do que o meu jornal, mais do que aquele livro que eu quero deitar agora para ler. O Senhor é mais importante. Eu preciso ler as Escrituras, eu preciso falar com Deus as Escrituras, porque o Senhor é o meu bem supremo. Quando Deus é o meu bem supremo, eu tenho prazer em estar com o povo de Deus. Porque quando eu estou com esse povo, eu estou reconhecendo o valor supremo que o nosso Deus tem para essa comunidade. Quando eu estou com esse povo, eu estou amando as pessoas que Deus escolheu, salvou e alcançou, e com as quais eu vou viver por toda a eternidade. Pois é. Os nossos bens, os nossos investimentos, o nosso sucesso, a nossa fama, tudo isso vai passar. Mas o povo de Deus vai permanecer conosco por toda a eternidade. E eu amo esse povo por quê? Porque Deus é o meu bem supremo. Então, adoração, o que é adoração? Ou pelo menos parte do que seria adoração no Antigo Testamento, como nós apresentamos aqui, é reconhecer o valor supremo de Deus. E o que é o oposto da adoração verdadeira? Você vai falar para mim, pastor, o oposto da adoração verdadeira é a adoração falsa, óbvio, né? Pergunta simples. Pois é, o oposto da adoração verdadeira é a idolatria. E a idolatria é atribuir à criatura o valor do Criador. Se a adoração verdadeira é reconhecer o valor supremo que só Deus tem, idolatria é atribuir à criatura
o valor que só pertence ao Criador. Gente, no Antigo Testamento, a idolatria ela é retratada de duas formas, como tolice, insensatez, loucura e perversidade. A idolatria ela é louca e perversa. Por que ela é louca? Por que ela é tola? Primeiro, porque na idolatria nós estamos adorando a criatura, que não pode dar tudo aquilo que só Deus pode dar. Veja como esse texto de Deuteronômio 4:19 é uma crítica forte, 4:28, é uma crítica forte à idolatria, mostrando como isso é tolice, é besteira. Olha só, lá vocês prestarão culto. De novo o nosso verbo adorar, servir. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Como vocês seriam tolos de adorar ídolos que não passam de pedaço de pau, ídolos que não passam de um pedaço de ferro, de metal, de cobre, de ouro. Eles não podem fazer nada. Eles nem sequer enxergam vocês. Eles nem sequer ouvem as suas preces. E vocês estão achando que esses ídolos podem lhes proporcionar alguma coisa? Podem lhes suprir alguma coisa? E talvez você diga, não, tudo bem. Eu não vou adorar um pedaço de pau. Eu vou adorar, então, os grandes astros celestiais. E aí a gente volta um pouquinho no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 19, que diz o quê? E para que, ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, nem se prostrem diante deles, e prestem culto. De novo a nossa palavrinha aqui, adorar, servir. Aquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos debaixo do céu. Gente, o sol, a lua e as estrelas que os vizinhos de vocês adoram. No Egito o sol era adorado, era servido como um deus. Amon-Ra, o grande deus egípcio, muitas vezes associado ao processo de criação, ele era um deus associado ao sol. Atum era o deus associado ao disco solar. Na Mesopotâmia você tinha o deus lua e o deus sol. E o que o texto do Deuteronômio está dizendo para a gente, pessoal? Os astros celestiais, eles estão aí para nos servir. Os astros celestiais foram colocados por Deus para o nosso bem. Eles não podem ser o nosso bem supremo. Eles não podem ser aquilo a que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração. É por isso que, por exemplo, em Gênesis 1, 14 a 16... o sol e a lua nem sequer são chamados pelo nome. O autor bíblico chama de grande luminar e pequeno luminar. Lembrando o quê? Lembrando que eles estão ali para servirem, para marcarem as estações, momento de colheita, momento de semeadura. Eles estão ali para nos servir e servir a Deus. Idolatria, então, é tolice. É você atribuir valor supremo a uma criatura que só o Criador pode ter. Nenhuma criatura pode dar aquilo que só Deus pode dar para você. E quando você se prostra diante do sol, da lua e das estrelas, quando você se prostra diante do dinheiro, quando você se prostra diante da sua família, quando você se prostra diante de amigos, quando você se prostra diante de bens que você conseguiu, quando você se prostra diante do sucesso, você está adorando algo que nunca vai te satisfazer plenamente, porque só Deus é o nosso bem maior. Idolatria é tolice, mas idolatria também é perversidade. Sabe por quê? Porque idolatria envolve atribuir ou transformar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, em criatura. Veja só a idolatria de Israel em Êxodo 32. A gente está lendo o texto. E o texto diz para nós, olha, o pessoal chega ali diante de Arão e diz, olha, esse Moisés aí que nos tirou do Egito, já esqueceram que foi o Senhor que tirou, não foi Moisés, né? Mas esse Moisés aí que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Então, faça para nós deuses que nos guiem, que nos conduzam no caminho até a terra prometida. Arão então faz o ídolo um bezerro, com ouro que o povo mesmo lhe dá, e o povo agora vai adorar esse bezerro. Mas o que chama a nossa atenção, o que salta aos nossos olhos, é que eles dão o nome do Senhor, o Deus de Israel, que ele se revelou a Moisés, ao próprio bezerro. Eles atribuem o nome do Criador de céus e terra. Eu sou o que sou, Javé,
aquele que veio tirá-los do Egito. Eles atribuem esse nome a um bezerro. Veja Êxodo capítulo 32, versículo 5. Quando Arão viu, edificou um altar para o bezerro e proclamou: amanhã haverá uma festa a Javé. Ou Iavé, se você assim preferir. Mas o ponto é que o bezerro recebe o nome de Deus. O nome do Salvador e do Libertador agora é dado para o bezerro. Eles transformam Deus num bezerro na imaginação deles. E é por isso que Deus vai dizer para Moisés de forma muito dura: muito depressa eles se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. Que tolice e que perversidade! Como nós podemos atribuir para uma criatura aquilo que só pertence a Deus? Como nós podemos transformar Deus na imagem de uma criatura? Veja como o Salmo 106 descreve essa situação para nós. O texto diz assim, vocês têm o texto projetado: em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Eles trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Aí você tem uma vaca, mas serve de ilustração, não é verdade? Eles trocaram o Deus glorioso e grandioso por um animal. Mais do que isso, pior do que isso, pela imagem de um animal. Uma imagem que não podia interagir com eles, mas eles estavam ali se prostrando. É por isso que idolatria é algo perverso e tolo. E aí, mais uma vez, eu convido o nosso amigo A.W. Tozer a nos lembrar nessa citação. O coração idólatra entende Deus de maneira diferente do que ele realmente é e substitui o Deus verdadeiro por um Deus feito à sua imagem. Este Deus sempre se conformará com a imagem daquele que o concebe e será falso ou puro, cruel ou benigno, conforme a condição moral da mente da qual surge. Os conceitos errados a respeito de Deus não são apenas as fontes das quais jorram as águas poluídas da idolatria. São em si mesmos idólatras. O idólatra simplesmente imagina coisas a respeito de Deus e age como se elas fossem verdadeiras. Isso é idolatria. Você não precisa apenas devotar a sua entrega a um outro Deus que não o Senhor. Basta você pensar Deus menos do que Ele é. Basta você criar esse Deus da Bíblia e misturar com alguma outra coisinha a mais que você ouviu em algum lugar e falar assim: esse é o meu Deus. É 80% da Bíblia e 20% daquilo que me disseram. Você está praticando idolatria. E aí o Novo Testamento então nos chama a abandonar a idolatria. Eu não vou ler esse texto aí, todos nós conhecemos o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 21 até o 25, mas perceba como, de novo, a ideia de conhecer e de dar graças está ligado aqui. Aqui é o inverso. Os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Os homens suprimiram esse conhecimento de Deus, negaram esse conhecimento de Deus que está exposto na criação. E os homens também não lhe renderam graças. No coração do idólatra está presente a ignorância sobre Deus. No coração do idólatra está presente falta de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. É por isso que o Tim Keller, nessa citação que vocês têm aí, diz o seguinte: qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Ele vai citando vários exemplos aqui. E a minha pergunta para você hoje é: quais são os ídolos, quais são os deuses falsos que lutam para ocupar o lugar supremo na sua vida?
Quem consome os seus pensamentos ao longo do dia? Em que projetos você investe a sua vida e grande parte dos seus recursos? Em que situações você é incapaz de dizer não, porque você se vê pressionado pelo seu ídolo, mesmo que isso prejudique o seu relacionamento com Deus, mesmo que isso envergonhe o nome de Cristo, mesmo que isso te impeça de cumprir as suas responsabilidades primárias com as pessoas que Deus te confiou, você não consegue dizer não para esse ídolo, porque esse ídolo te governa, te controla, te consome. Que parte da criação se tornou mais importante para você do que o Criador? Talvez você diga: o trabalho é o meu bem supremo. Dia após dia você se vê entregando ao seu trabalho mais horas do que seria saudável, a ponto de deixar de ter tempo com Deus, a ponto de deixar de investir na vida espiritual da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. E você diz: não, o trabalho é o meu Deus, eu preciso do meu trabalho, Ele é o meu Senhor. Talvez o seu ídolo seja o conforto e o descanso. Você chega em casa e quer ficar tranquilo, descansando, ou fazendo algo que você tem prazer. Você quer lá ficar, mexendo no seu smartphone, vendo as novidades do Instagram. Ou talvez você quer jogar o seu jogo de videogame, que você gosta tanto. Eu lembro de uma situação, minha esposa comentou recentemente, o diácono de uma igreja, viciado em videogame. E a esposa dizia: olha, chega em casa aqui, ele fica no joguinho, tem filho para cuidar, mas ele não dá atenção para mim, nem dá atenção para os filhos. Porque o conforto, o alívio, o prazer que aquele joguinho proporcionava para ele, era mais importante do que cuidar da esposa e dos filhos que Deus lhe confiou. Mas não precisa ser videogame não, pode ser jornal, pode ser leitura, pode ser algum hobby que você tenha, de tal modo que quando a sua esposa vem conversar com você sobre algo que é importante, ou um amigo liga para você que está precisando de ajuda, você fica irritado, você fala: não, poxa, bem agora, justo agora, eu estava vendo aqui o jornal, eu estava vendo aquele programa que eu gosto muito, eu estava jogando o meu joguinho, eu estava aqui na minha rede social, e eu tenho que dar atenção para essa pessoa. Não! Isso pode ser um ídolo. Que tipos de desculpas você pode arranjar para manter o seu ídolo funcionando? Talvez esse ídolo do conforto, esse ídolo do entretenimento, do descanso, possa te impedir de servir as outras pessoas. Quando Deus te dá a oportunidade para servir aqui, e se entregar, se doar, como Deus nos ensina na sua palavra, pelos nossos irmãos, ou ajudar alguém que precisa da igreja numa situação informal, você fala: eu não vou abrir mão do meu conforto. Quem pode ajudar com isso? Eu não vou abrir mão do meu conforto. Eu preciso ter o meu descanso, eu preciso ter o meu conforto, eu preciso ter o meu prazer. E Deus vai ficando de lado. Eu não tenho tempo para servir a Deus, porque eu tenho que servir o meu ídolo do conforto. Talvez o seu Deus falso seja o sucesso. E para alcançar o sucesso e o reconhecimento dos outros, você está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar isso. Talvez o seu Deus falso seja a família. Você sabia que é possível adorar a família? Sabia que dá para fazer da nossa família um ídolo? Dá para fazer do seu cônjuge um ídolo? Dá para fazer de filhos ídolos? Você já ouviu aquela frase? Em casa lá a gente vive brigando e tal, mas se mexeu com um, aí o bicho pega. Já ouviu? Ninguém fala assim com o meu irmão, ninguém fala assim com a minha mãe. Mexeu com um, mexeu com todos. E aí o meu cônjuge pode ser o meu ídolo. Eu estou disposto a fazer coisas que desagradam a Deus para agradar o meu cônjuge. E aí o meu filho pode ser o meu ídolo. E aquilo que ele alcança, aquilo que ele faz, a minha vida gira em torno dele. Ou um desejo muito grande de ter uma família, um desejo muito grande de ter algo que eu não alcancei. E eu me iro com Deus. E eu já não me alegro mais com aquilo que Deus tem me dado hoje. Porque eu quero aquilo que eu achava que Ele deveria ter me dado. Gente, isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria é uma insatisfação com aquilo que Deus tem nos dado. Idolatria é uma ingratidão por todas as bênçãos que Deus derramou sobre nós. A vida é dura, a vida é difícil, mas Deus tem sido bom conosco. E deixar de reconhecer isso é pisar à beira do abismo para a idolatria. Eu quero terminar convidando vocês
a um exercício. Minhas filhas gostam do Superbook. Quem aqui já assistiu o desenho do Superbook aqui? Alguns já assistiram, né? Tem um Superbook antigo, que era o que eu assistia, e tem um Superbook novo que minhas filhas assistem. Às vezes elas gostam do antigo também, às vezes elas assistem o antigo, já estão até colocando o antigo no YouTube. Tem um canal muito legal, quem não assistiu vale a pena acompanhar o Superbook. E o Superbook, o que é? São duas crianças, o Christopher e a Joy, junto com o Gizmo, que é aquele robozinho, o Gizmo. Né? Eu lembro da voz do Gizmo do antigo, eu não estou ainda acostumado com o novo. E eles entram na linha do tempo e eles vão para alguma história bíblica. Eu quero convidar vocês a viverem o Superbook agora. Há muitos Christophers e Joys aqui nessa manhã. E a gente vai entrar na linha do tempo. E a gente vai parar ali numa história que acontece em Gênesis 35. Nós nos encontramos na cidade de Siquém. Os filhos de Jacó aprontaram, mataram todo mundo daquela cidade. Jacó já não sabe nem mais o que fazer. Ele falou, agora estamos lascados, vão pegar a gente de vez agora. Olha o que vocês fizeram. E a Deus se revela num sonho para Jacó e diz, olha, eu quero que você vá lá para Betel, para aquela cidade em que eu apareci para você, e me ofereça um altar, me faça um altar e me adore ali. No dia seguinte, Jacó acorda, e a gente está só observando assim na moita, ele ainda não percebeu que a gente está por ali. E Jacó então chama os seus familiares, as suas esposas e os seus filhos, e diz para cada um deles, peguem os seus ídolos, peguem as suas imagens, e nós vamos enterrar tudo isso aqui. E a gente vê cada um deles, Raquel pegando aqueles ídolos que tinha roubado lá do Labão, dando para... Jacó falou, mas tava, agora já foi, né? Já foi, vamos enterrar aqui. Provavelmente Lia também tinha os ídolos dela, e todo mundo ali, cada filho trazendo aqueles ídolos e todos eles sendo enterrados. E aí depois que Jacó tem todos aqueles ídolos enterrados, ele vê que ele está pronto para começar a missão que Deus lhe deu, de ir para Betel e adorar a Deus ali. E ele começa o seu caminho, percorre, chega em Betel. E lá em Betel, ele eleva um altar ao Deus que se revelou a ele, o Deus de Abraão e de Isaac também. Ele adora esse Deus. E de repente algum de nós faz um barulho que não deveria. Jacó se vira para trás e pergunta, quem são os seus ídolos? Quem são os deuses que você tem adorado? Você está disposto a enterrar todos aqueles ídolos como eu enterrei? E a adorar o único Deus que deve ser o seu bem supremo? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos redimiu e nos salvou e demonstrou o teu grande poder por meio da salvação em Cristo Jesus, Pai. Nós reconhecemos que nada e ninguém deve ocupar o nosso coração que não seja o Senhor. Nós queremos te adorar como nosso bem supremo. Nós não queremos dar o valor para a criatura que ela não tem, Pai, que só pertence ao Senhor. Quebra os nossos ídolos, Pai. Esmigalha os altares que nós temos montado no nosso coração. Destrói tudo aquilo que te desagrada e torna o nosso coração voltado para Ti. Que o Senhor seja o nosso tesouro. Que o Senhor seja o nosso bem maior. E que toda a nossa vida gire em torno de Ti. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de receber toda a força, todo o poder. O Senhor é digno de receber todos os nossos esforços. O Senhor é digno de receber todo o nosso trabalho. O Senhor é digno de receber todo o nosso dinheiro. O Senhor é digno de receber tudo aquilo que nós amamos, pessoas que nós gostamos. Tudo isso tem que pertencer ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso bem supremo. É o que oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.